Boa noite, boa noite, boa noite. Que felicidade! Sejam bem-vindos. O nosso segundo programa da nossa terceira temporada do programa O Espiritismo, de jovem para jovem. E é com muita felicidade e muita alegria que teremos mais um reencontro de paz, de amor e de luz. Iremos, nesta noite, levar até vocês reflexões que podem servir, não só para mim, não só para todos aqueles que estarão comigo aqui, mas também para todos vocês, todos nós que estamos assistindo e vamos contribuir conosco. Mandem a sua pergunta, enviem os seus comentários, nos ajude a construir este programa. Você espírita, você jovem espírita, venha compartilhar conosco dessa construção. Ajude-nos na divulgação da doutrina dos espíritos, esta que chegou em nossas vidas para transformá-las. E para que a gente possa iniciar de uma vez por todas, agradeço primeiramente a Deus, aos nossos parceiros, Canal Seridó Espírita, TV7, Rai TV, Canal Espiritismo da Bahia e tantos outros. Lembrando que, a partir de hoje, estaremos no ar todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, porque às terças-feiras nós tivemos a necessidade de modificar devido a condições dos jovens. Nós vamos iniciar trazendo para vocês uma reflexão que eu peço a todos vocês e peço a Deus que, se esta reflexão tocar um coração, já valeu a pena. Na segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz a seguinte colocação: estou cheio de conforto, transborda-me o gozo em todas a nossa tribulação. Olha que colocação linda do apóstolo Paulo. Joana de Ângeles, uma das mais belas, digamos assim, ou belos espíritos que sempre nos ajudam nas nossas reflexões, no livro Convite à Vida, ela faz a seguinte reflexão desta passagem de Paulo. E ela vem nos fazer um convite, ou, se assim entendemos, um alerta. E ela começa a reflexão dizendo o seguinte: não vitalizes tristezas, nem desencantos, apesar das configurações de sofrimento que surjam e se avolumam pela senda que percorres. Quando tudo parece perdido, invariavelmente uma solução surge. Mas surge inesperada, providencial. É neste momento que Deus age silenciosamente em nossas vidas. E se não se materializa a resposta almejada, diretriz melhor conduzirá o problema de maneira salutar
para ti, se te dispuseres a esperar. É Jonas nos convidando a paciência, a serenidade, a esperar a ação necessária. Porque, diz ela, sombras não se modificam com sombras, assim como dores não se modificam com dores, assim como o desespero não modifica desespero, e assim sucessivamente. Aí ela vem fazer um convite e um pedido a mim e a todos vocês. Entrega-te a Deus. Entrega-te a Deus. E deixa-te conduzir tranquilamente. Otimismo é estímulo para o trabalho, é vigor para a luta, é saúde para a doença das paisagens espirituais e é luz para as densas trevas que se demoram em vitória momentânea. Observemos o Cristo, o nosso mestre, modelo e guia, nas duas traves da cruz, quando tudo parecia perdido, o justo, o Cristo, em excelente lição de otimismo, descerrou os painéis da vida verdadeira, morrendo para ressurgir em gloriosa madrugada de Joana, da imortalidade do ser, que até hoje é o canto sublime e a rota segura, plena de alegria para todos nós. É Joana de Ângeles, trazendo uma reflexão em cima, fundamentada na colocação do apóstolo Paulo. E Francisco Cândido Xavier, ele traz uma mensagem fantástica que diz assim: tudo passará. Não se desespere, tenhamos calma, paciência e prudência no agir, porque tudo passará. E para conversarmos nesta noite sobre um assunto de suma importância para todos nós, que vamos debater o significado do sofrimento na vida, na minha, na sua, na de cada um de nós, eu gostaria de convidar um jovem amigo de Parelhas. Luan, por favor, Luan. Boa noite. Boa noite, Oliveira. Boa noite, caros telespectadores. É com grande satisfação que eu retorno, né? A mais um programa aqui. Eu gosto tanto. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Luan. É a alegria nossa dividir mais um estudo com vocês. Lembrando a todos que nos assistem que nós estamos numa sala de aula, né? É um grupo da Juventude Espírita, refletindo e levando a todos vocês um pouco de luz, mesmo aquela pequena que podemos, através das lições do Mestre, a luz do Consolador prometido. E falar em luz, né? Eu vou chamar o Belo, né? Caio, por favor, Caio. E aí, Oliveira? E aí, Luan? Boa noite a todos. Que maravilhoso, né? Como seria bom se nós pudéssemos passar para o público os bastidores, né? Porque nos bastidores do programa, aí é onde a felicidade rola, né, Caio? Não é isso? Então, eu queria entender por que o Belo, né? Mas seja bem-vindo, Caio. E vamos que vamos! Espero que nesta noite vocês possam nos ajudar. Envie seus comentários, faça suas perguntas. Se soubermos, responderemos. Se não soubermos, paciência, vamos pesquisar. E no próximo programa, com certeza, traremos a resposta. Mas antes eu gostaria de saber de Caio, de Luan, porque a vida para todos nós, além de ser um desafio imenso, muitas vezes, uma amiga minha diz assim, ela prega peça, mas não prega peça, mas muitas vezes nos chega coisas inesperadas. Por exemplo, uma doença, uma enfermidade, que vem nos tirar o sossego, a paz, que vem trazer
para a nossa família um desafio bem maior do que já enfrentado. E eu gostaria de iniciar perguntando a vocês, dentro daquilo que vocês já aprenderam na vida prática, por que adoecemos? O que será que nos leva a essas enfermidades que nos alcançam? Será que nós temos necessidade dessas enfermidades? Você pode iniciar, Caio. Olha, Oliveira, trazendo a minha própria visão, experiência própria, na maioria das vezes que a gente acaba ficando doente, de uma forma bem simples, seria mais uma parte de, provavelmente, um certo descuido que a gente teve diante a nossa saúde, fisicamente falando, ou quando nós desenvolvemos algum tipo de dificuldade psicológica, é porque justamente nós não tivemos cuidado suficiente na hora de nos conhecermos ou de nos perdoarmos. Então, eu acho que seria mais por esse sentido. Pelo menos a grande maioria das causas das doenças, normalmente a gente pode encontrar quando a gente reflete sobre, será que a gente cuidou de nós mesmos da melhor forma, da forma mais efetiva? Será que a gente olhou com olhos de carinho, de amor? Será que nós nos esquecemos, nós deixamos a nossa própria mão jogada diante a loucura da vida que é em sociedade, diante da vida em sociedade, que pode ser uma loucura às vezes. Então, acho que é isso. Pode ser, às vezes, descuido. Maravilhoso, Caio. Eu queria desde já, agradecer a audiência de todos e a participação de Iranilde Bezerra, nossa querida Ninha, e nossa querida Ninha do Pernambuco e tantos outros que nos acompanham, nossos queridos amigos Jéssica, que está sempre conosco, Jéssica Pérez, e os nossos queridos amigos do trabalho e de todo o movimento espírita. E, Luan, será que nós temos necessidade dessas enfermidades? Será uma necessidade do ser adoecer? Precisamos refletir sobre isso. Certamente, Oliveira. E é válido considerar, né, que por vezes nós somos embebecidos pela vida corpórea, pela vida física e material atualmente, e esquecemos por vezes o cuidado, né, que nós devemos ter tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito, né? De modo que o aspecto psicológico seja tão importante e considerado nesse assunto quanto as enfermidades físicas, como bem colocou o Caio, né? Então, eu acredito que a nossa necessidade, entre aspas, né, se dá pela desatenção, né? Fugir do roteiro, fugir da rota, né? E o nosso organismo físico e espiritual, corresponde de maneira antagônica ou homóloga aos nossos atos no dia a dia. Então, eu acredito que seja isso. Maravilhoso a sua colocação do fugir da rota. Então, será que a enfermidade, vamos utilizar o termo como uma necessidade de alerta, ela nos trazer para a rota novamente? Nós estamos dando uma sequência de vida, estamos conduzindo a nossa vida de uma maneira meio que equivocada, e de repente a enfermidade chega e nos arrasta ou nos puxa o freio e nos coloca na rota novamente. Acredito, Luan, que, como você bem colocou, precisamos refletir nesse sentido, para que não tenhamos a enfermidade como a destruição, porque aí o trabalho mental, quando isso é materializado, é fomentado pelas nossas energias, esse trabalho mental poderá sim nos levar à destruição através de uma enfermidade. Então, a ótica, como você colocou, saímos da rota e a enfermidade puxa o freio e nos traz novamente para a rota, a refletir um pouco mais sobre as nossas reais necessidades. E aí nós precisamos refletir profundamente também a relação que temos com a dor. Então, na visão, na compreensão de vocês já, vivenciando alguns anos de vida,
em meio a uma juventude que muitas vezes, às vezes nós passamos a imaginar que a juventude não tem problemas, que a juventude não enfrenta dores, não enfrenta conflitos, traumas complexos, e nós nos esquecemos de olhar para a juventude com olhar de cuidado, com olhar de cuidador, mas na realidade a juventude é um ser que enfrenta desafios tanto quanto nós, ou muito maior. Muitas vezes até pela nossa indiferença ou a nossa incompreensão para com eles. Então, vocês que convivem nesse meio, dá para vocês nos dizer assim, com entendimento já prático, da vida prática, qual a relação do jovem com a dor? Como ele se relaciona no momento da dor com essa situação? Acho que eu posso Cai, começar. Pronto. É óbvio que ninguém gosta de sentir dor, de se sentir desconfortável, de se sentir obrigado a sair da própria zona de conforto. Então é evidente que a partir do momento que nós começamos a passar por uma situação desconfortável, a algum tipo de cenário que nos cause dor, é comum que a gente tente nos livrarmos disso da maneira mais rápida possível, porque ninguém gosta de sofrer algo que não estava pré-programado, digamos assim, algo que não foi consentido de nossa parte. E aí, justamente por causa dessa atitude de, às vezes, tentarmos sair de forma muito, muito apressada, muito ansiosa da dor, que a gente acaba esquecendo de tentar analisar qual a verdadeira causa daquela dor e, como o próprio Luan falou, se há algum tipo de necessidade ou posso tirar algo de benéfico para a minha reflexão individual e transformar isso numa aquisição de experiência que vai me tornar uma pessoa mais madura. Acho que é isso. Certo, meu filho. E o interessante é que quando a dor nos alcança, geralmente nós temos a tendência de achar que ela é a maior. Hoje, eu estou enfrentando a dor maior que existe na humanidade. A minha dor é sempre a maior. Então, é mais um detalhe, Caio, que é preciso a gente refletir. Qual a importância que dou para a minha dor? Qual a proporção em que eu coloco dimensionalmente nessa dor, o tamanho dessa dor, que é justamente eu transformo ela na dor maior que existe. E mais uma reflexão que é necessária. Será que esta dor não quer me dizer algo que eu não estou enxergando? Que benefícios esta dor ou que mensagem esta dor está me trazendo? E é justamente no momento, como você falou, Caio, do parar para analisar, para avaliar o instante, o momento em que estamos enfrentando na dor, que vamos encontrar diretrizes a serem seguidas de uma maneira saudável, mesmo em meio à dor. E daí surge, quando não bem compreendido ou compreendida a situação da dor, surge o sofrimento. E por que será, ou vamos entender assim, o sofrimento é tão presente em nossas vidas? Luan, por que sofremos, meu filho, tanto? Vamos lá, né? Assim, como vocês bem colocaram, há uma distinção gritante entre dor e sofrimento, né? De acordo com uma pequena enciclopédia de moral e civismo, nós podemos constatar que o sofrimento é a dor física ou moral. Física ou moral, né? De modo que, quando o seu sofrimento é encarado de forma corajosa e com resignação,
ela deixa de ser uma escolha, ou seja, um problema, e passa a ser um impulsionador do seu aperfeiçoamento espiritual, né? De modo que conduz o indivíduo a novas formas de enxergar a vida. Ou seja, de acordo com sua perspectiva, o sofrimento pode ter um aspecto benéfico para você ou maléfico, de acordo, como eu falei, conforme você enxerga a vida. Então, eu acho que o sofrimento em si, ele tem esse dúbio sentido de acordo com a perspectiva que você adota, né? Se, como eu falei, você adota uma perspectiva de coragem, resignação e resiliência, ele se torna um incentivo para você conquistar coisas melhores. Por exemplo, na vida prática, né? Agora, Maravilhoso. se encarar da forma degenerativa, infelizmente ele vai sim se tornar uma escolha. Então, eu acredito que seja isso. Maravilhoso. E é bem interessante quando constrói-se a análise do momento em que a dor chega e que nós acabamos atribuindo a ela uma proporção avassaladora. Essa reflexão, essa avaliação vai nos levar a compreender o sentido do sofrer, o sentido do sofrimento, que é justamente o que você falou. A ótica em que eu enfrento vai possibilitar-me saídas, vai possibilitar a solução do problema, que em mesmo, como você bem colocou, Luan, mesmo enfrentando a dor, uma avaliação bem feita, certo? Com a devida prudência, trazendo a resignação e a coragem para o enfrentamento dessa dor, eu evitarei o sofrimento. E é bem interessante isso, né? É bem interessante, porque a medicina vai estar sempre nos apresentando a dor, né? E, Caio, de acordo com a medicina, como poderemos entender a dor? Como essa dor é nos apresentada? Bom, Oliveira, de acordo com a medicina mais moderna, ela vai tentar distinguir a dor de outros fenômenos, de outros sentimentos, de outros sentidos, a partir de duas características principais. A primeira é que é um fenômeno dual, em que de um lado está a percepção da sensação por parte do indivíduo e do outro está a própria resposta emocional do paciente à própria dor. E a segunda característica seria a dor sentida como aguda. Então essas são as duas características mais importantes para a medicina moderna para classificar uma dor. Observemos que justamente essa resposta emocional do paciente à dor é que vai fomentar o sofrimento, ou que vai estimular o sofrimento ou não. É interessante isso. Observemos como o nosso emocional é fundamental ter um controle. E quem é que controla esse emocional? Quem é o responsável por controlar esse lado? Mesmo na visão da medicina, a resposta emocional do paciente à própria dor é que vai estimular ou desencadear o sofrimento. E quando isso acontece na resposta negativa, no pessimismo, no queixume, na lamentação, na reclamação, só traz inquietação, perturbação, desespero, nunca solução. Então, imaginemos que temos alguma necessidade da dor e ela pode nos trazer algum benefício. Precisamos refletir sobre isso. O que é que você acha, Leon? Nesse sentido, diante do que a gente já conversou, Certo. a dor poderá nos trazer algum benefício? Vamos usar uma analogia básica, né? Você está com sua mão e aqui tem uma chapa de ferro quente. Você bota a mão em cima da chapa. O que é que acontece? Sem a dor, você iria perder sua mão, né? Então,
a dor, o que é que faz? Anuncia que algo no nosso organismo não está bem e precisa de reparo. E precisa de reparo. Porque ela leva-nos a uma introspecção, uma oportunidade de reflexão sobre algo que se passa conosco, né? E a dor atinge não somente a um indivíduo, como Oliveira bem colocou, a minha dor é a maior do mundo. Não. Ela atinge a todos nós, tanto as pessoas comuns quanto os gênios, né? Nós vemos hoje em dia a lamentável pandemia de suicídio, tanto entre a classe menos favorecida, as pessoas comuns, né? Tanto quanto aos os milionários. Entretanto, se nós observarmos na vida comum, existem pessoas que carregam o sofrimento como uma dádiva de Deus para o autoaprimoramento, né? De modo que essa dor deixa de ser um castigo e passa a ser uma contingência, uma característica inerente à vida, né? Então, a dor em si, ela traz a necessidade para nos regular, colocar na rota correta e não sairmos de lá, enquanto mecanismo de educação. Maravilhoso. Enquanto é bem interessante quando a gente vai refletir sobre isso, porque não Jesus só apenas, mas a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que nós não somos corpos, somos espíritos que habitamos corpos, né? E é uma passagem que eu não esqueço, eu amo ela, quando Jesus diz, não temas aquele que mata o teu corpo, temas sim aquele que pode colocar a tua alma. Então, Jesus está nos diferenciando do corpo, mas ele nos alerta para o cuidado com o corpo. É a nossa habitação, é a nossa casa. Então, quando nós aprendemos com o apóstolo Paulo, quando ele vai na carta aos Coríntios, ele vai falar da ressurreição, respondendo uma pergunta para muitos que ali estavam, nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele apresenta naquele instante um corpo diferente, um corpo espiritual. Então, a doutrina espírita vem nos convidar a compreender o ser na íntegra, ou seja, o homem, a mulher, o ser humano na íntegra. É uma tríade: corpo, material, vamos utilizar a linguagem do apóstolo Paulo, corpo espiritual e o ser, a essência, a centelha divina. Esse ser que comanda esse corpo espiritual, que automaticamente comanda o corpo material. E quando a doença nos alcança, ela atende a esses aspectos. Tanto o aspecto físico, quanto o aspecto mental, que acaba debilitando o ser. Então, as doenças elas são desencadeadas nesses dois aspectos, no ser integral. E nós precisamos entender como essas doenças elas são geradas tanto num quanto no outro. Então, vamos tentar, e eu gostaria, Carlos, que você nos ajudasse a entender como são geradas as doenças no aspecto físico, por exemplo. No corpo físico, como é que são geradas? Bom, já como já demos um certo spoiler com o passado da nossa live, né? As doenças, elas acabam se materializando em nossa vida a partir de uma falta de estabilidade no ser psíquico, no ser mental. As doenças acabam surgindo porque nós não, muitas das vezes, né, não estamos sãs quando se trata da nossa saúde emocional e psíquica. A gente tem os vírus, as bactérias, os micro-organismos, né? Mas eles, na verdade, não são os principais responsáveis pela permanência da doença em nosso organismo físico. Eles, na verdade, apenas se alimentam das células que estão enfraquecidas
pela falta de estabilidade emocional e psíquica. Então, na verdade, esses pequenos seres, esses pequenos invasores que surgem no nosso corpo físico, na verdade, eles atacam a nossa saúde, principalmente física e mental, e a partir daí é que surge a doença e ela se estabelece. Porque justamente estamos em falta daquela energia que mantém a ordem no nosso corpo, aquela estabilidade. E a partir daí, a gente até pode sim tomar medicamentos, só que parece que está cada vez mais comum as pessoas não só se tornarem mais viciadas nos próprios medicamentos, e aí eles passam a não surtir tantos efeitos, mas mesmo que esses medicamentos surtam algum tipo de melhora, é provável que essa pessoa retorne ao estado anterior de deficiência física e mental. Porque a doença, na verdade, não era a causa para a instabilidade, mas sim a falta de base e saúde mental que era a causa pela doença. A doença era apenas uma consequência. Por isso que é novamente normal que as pessoas aparentem uma melhora e pensam que estão 100% curadas, mas depois de um tempo voltam ao mesmo estado. É muito comum isso, inclusive, nos próprios centros religiosos. As pessoas vão lá procurando medicamentos, tanto para o corpo físico e para o corpo espiritual, se curam e deixam de entender o processo pela qual elas passaram e deixam de tentar entender o ensinamento daquela situação difícil. Opa, a luz aqui acabou. Mas acabam esquecendo que na verdade, a causa disso está aqui na falta da estabilidade mental. Maravilhoso, cara. E é bem interessante quando você faz essa colocação, meu filho, porque, como nós fizemos analogia, o corpo é nossa residência, é a nossa habitação, e se a sua casa não for mantida bem limpa, as sujeiras vão começar cada vez mais a surgirem e vai causando um desequilíbrio, ou, falando popular, uma desarrumação na sua casa, ao ponto, se você não cuidar em limpá-la, ela vai ficar insuportável para habitá-la. Como você vai conviver em um lar, dormir, se alimentar naquele lar, em meio a uma sujeira tremenda? Trazendo para o campo material, é humanamente impossível se você não mantém a sua casa limpa. Porque a sua casa limpa evita muitos insetos, evita os invasores, que vão prejudicar cada vez mais o ambiente, e a tua casa sendo limpa vai te proporcionar momentos agradáveis, de descanso, e você vai sentir-se bem, porque sua casa está limpa. Então, fazendo essa analogia com a residência material, o nosso corpo é a nossa habitação. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a ter um cuidado com o corpo e com o espírito. E sendo nossa habitação, ela precisa estar limpa, ele precisa estar limpo. Mas com uma complexidade maior, porque é um mundo com organismos vivos, como você bem colocou, nossas células, que precisam estar saudáveis. E há uma pessoa que é responsável por essa limpeza diariamente, que sou eu, que habito essa residência, habito essa casa. É você que habita essa casa. O seu corpo é a sua morada, é a sua habitação na terra, concedida pelo Pai. Então, como bem colocado, as doenças surgem por falta da limpeza. Mas nós estamos tratando do aspecto corporal, do aspecto físico, e no aspecto mental, Luan, como é que essas doenças poderão ser geradas, meu filho?
Olha, Oliveira, correspondendo à analogia que você fez, se nós pegarmos, por exemplo, o caso daqueles acumuladores que enchem a sua casa de lixo, de resíduos orgânicos, não orgânicos, isso acaba transmitindo o ambiente, né, a aparência do ambiente, uma característica que é do seu dono, que é do seu dono. Então, no caso das doenças mentais, né, dos sofrimentos mentais, nós poderíamos utilizar a analogia de que o nosso aspecto mental seria o morador da residência, de modo que a conduta diária iria transpor à casa os aspectos que tem o dono, né? Então, a conduta moral cultivada por meio de emoções deletérias, irritação, ódio, rancor, vai gerar a impregnação no psiquismo, no organismo, das energias deletérias, né? Que bloqueiam as energias saudáveis e tiram a saúde do organismo, né? Provocando a proliferação de agentes viróticos, certo? Que se instalam ali e se alimentam verdadeiramente do indivíduo. Nós podemos ver, por exemplo, aqui os casos de depressão, não é? Que o semblante do indivíduo torna-se apático, porque é uma forma da casa dele, o corpo, transmitir uma característica que está inerente ao aspecto mental dele, como ele conduz a vida. E é interessante porque a ciência moderna busca a cura somente do corpo, esquecendo também os aspectos mentais, de modo que a sua cura é somente durante um determinado período de tempo, e de modo que a doença, a enfermidade, torne a se instalar novamente no corpo do indivíduo, né? De modo que nós podemos observar com isso, a cura provém da própria vida, de nós mesmos, por meio da canalização mental, da meditação, a limpeza mental, a asepsia mental, tanto quanto a material do corpo, irá nos proporcionar saúde integral, né? Como bem fala Joana. Então, acontece é exatamente a mesma analogia, tanto para as tensões físicas quanto as tensões mentais. Maravilhoso. Então, devemos evitar, enquanto ser habitantes dessa residência chamada corpo, acumular lixos mentais, como, por exemplo, o ódio, o ciúme, o rancor, as dissipações, tudo isso impregnando, como bem falou o Luan, o nosso psiquismo. Porque nossa mente era ligada automaticamente a todo o organismo pelo sistema nervoso central. É onde todas as vibrações percorrem. Como o sangue em nossas veias, todas as nossas energias também percorrem vou usar esse termo, cada cantinho do seu lar, da sua casa, do seu corpo. E é você, sou eu, o responsável por essa emissão de energia. É como se eu estivesse pulverizando o meu lar para onde eu habito, para evitar insetos. Só que eu estou fazendo o contrário, eu estou jogando líquidos ou substâncias danosas, venenosas, neste ambiente, ao qual tem uma probabilidade imensa de adoecer, de apodrecer, e deixar ou ficar, digamos assim, impróprio para a minha morada, para a minha estadia, ou mesmo eu estando ainda morando nele, mas não terei um momento, digamos, sadio, bom, equilibrado, saudável, agradável, não posso ter, porque eu acumulei, sou um acumulador de lixo mental. Olha que interessante é isso.
Então, observemos que são situações desagradáveis à saúde física e à saúde mental, desencadeando cada vez mais situações danosas, venenosas, ou seja, vamos nos envenenando pouco a pouco. Isso é possível? Com certeza, Oliveira. Eu ia falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Ah, tá, ótimo. É claro que é possível, Oliveira. O sofrimento, se a gente não tem a atitude e os meios necessários para sair dessa situação de desconforto, se a gente não sair disso, a tendência é gerar cada vez mais desconforto. É cair cada vez mais nessa armadilha. Enquanto mais caímos nela, mais difícil fica de sairmos dela. Pois, como já falamos, inclusive, em programas anteriores sobre rotina e comodismo, quando a dor começa a fazer parte da nossa rotina, a gente praticamente não tem energia por si próprio de nos movimentarmos contra essa situação de desconforto. E aí ficamos dependentes cada vez mais de estímulos externos para reagirmos a essa dor que às vezes é tão comum que a gente nem percebe, fica meio que no inconsciente, mas que machuca e denigre nosso ser da mesma forma. O homem, na verdade, desde suas origens sociais, justamente por ter medo de faltar com a própria sociabilidade e como uma forma de instinto mais voltado à matéria de autopreservação, ele passou a se poldar cada vez mais. Ele passou a guardar mais mágoas, a se desequilibrar por acontecimentos, situações que não faziam muito sentido, a desequilibrar a ordem do seu ser. Muitas vezes, infelizmente, nós internalizamos situações, nós ficamos remoendo situações, acontecimentos em que não vão trazer mais nada, que já passou, está no passado. Ficar repensando aquilo não vai trazer mais nenhum tipo de reflexão positiva à nossa existência. Isso faz, inclusive, com que a gente atraia cada vez mais energias negativas e que também a gente externalize energias negativas, porque, obviamente, a nossa postura corporal, a nossa linguagem corporal é uma consequência, um espelho do nosso estado mental. A gente pode ser muito bem disfarçar, mas em alguma hora a gente vai acabar deixando algum tipo de dica, algum tipo de pista escapando. E como o próprio Luan bem disse, na sua fala anterior, a sua, Oliveira, e também eu acabei falando anteriormente, não adianta nós identificarmos o físico doente, o que está doente no plano material, e nós tentarmos tratar isso e esquecermos do principal causador dessa instabilidade que, novamente, muitas vezes é a falta de autoconhecimento, de auto-perdão, de auto-amor na própria psique do indivíduo. Ambos devem ser tratados, mas o indivíduo só vai ser totalmente curado se a causa dessa doença, se a raiz desse mal, digamos assim, for totalmente cortada, for totalmente pulverizada. Então, que inclusive isso é algo que é bastante comum ser criticado por meio das filosofias e das práticas orientais em visão às práticas medicinais do Ocidente. É muito comum a gente, para quem acompanha um pouco mais da cultura oriental ou já assistiu alguma coisa, é comum eles, obviamente, terem o tratamento da medicina comum, mas aliado ao da medicina comum, tem os tratamentos da medicina alternativa, digamos assim, que é voltada para o corpo espiritual e o corpo psíquico. E aí é um certo puxão de orelha, digamos assim, que o Oriente dá no Ocidente, no sentido que, olha, vocês não estão vendo um corpo dual que também adoece assim como o corpo físico, que é o corpo mental. É isso.
que é o corpo energético, né? Que são as energias vitalizadoras da nossa própria vida. E é bom a gente compreender assim, porque até agora eu sou um acumulador, a minha casa está impregnada de sujeiras, né? E esta casa está me impossibilitando uma moradia sadia. Eu estou ficando debilitado, sem condições de organizar essa limpeza, mas eu sei, eu já tomei consciência que eu sou o responsável por esta limpeza, para evitar que vírus emocionais possam se instalar de uma maneira degenerativa, agravando a situação da sujeira do meu lar. Então, eu preciso pensar como poderíamos fazer para nos proteger de todas essas situações que, na realidade, somos nós mesmos responsáveis pela potencialização dessa proliferação de insetos ou de vírus, né? Ou trazendo para a nossa conversa dessas dores que nos massacram e nos faz sofrer. Então, como poderíamos nos organizar ou agir para nos proteger de tudo isso? O que você pode dizer, Luan? O que é que você acha? Assim, se nós observarmos, como você bem falou, a nossa casa mental, quando está cheia, quando está pesada, necessita de uma limpeza interior, né? E essa limpeza é realizada através do cultivo de boas emoções, de bons sentimentos, né? E se nós observarmos um determinado ponto, iremos observar que quanto mais nós outros cultivarmos o pessimismo, a raiva, o rancor, o egoísmo e infinitas outras emoções que são para nós negativas, a nossa atitude mental estará prejudicada, né? Tendo em vista que essa desarmonia, como falou bem lá no começo, Caio, irá nos afetar de maneira potencializada. Porque se nós estamos em distonia com o ambiente e com nós mesmos, necessitamos, como foi dito lá no começo, de uma introspecção para que possamos realizar o autoconhecimento e encontrarmos a causa desses sofrimentos, dessas dores, dessas doenças psíquicas. De modo que, se nós observarmos outro ponto, a Universidade de Fiocruz, aqui no Brasil, se eu não me engano, fez um teste com ratinhos de laboratório e colocou um eletrodo no cérebro deles, né? Analogamente, colocou um botãozinho para toda vez que o ratinho apertasse, uma dose de dopamina, serotonina, que são as drogas do prazer, iriam irrigar todo o sistema deles. Acontece que, durante o experimento, muitos dos ratinhos clicaram tantas vezes a chegarem a ponto de morrer. Então, a nossa reação diante do prazer imediato vai moldar também a nossa forma de conduta. Não somente a nossa reação, né, diante dos acontecimentos que nos tragam dor. O prazer em excesso também vai nos causar essa desarmonia. De modo que, como bem Caio levantou, a ideia dos orientais, o caminho do meio, como bem retrata o budismo, e que coincide com a ideia espírita, não é? Ação e reação. Ora, se você abusar demais, a ação vem em cima do abuso. Se abusar de menos, a ação também. Então, o caminho do meio para o restabelecimento, o refazimento das forças físicas se torna imprescindível por meio
justamente desses mecanismos, como a meditação, né, oriental, como as medidas terapêuticas da ciência e também, como bem traz no Espiritismo, na prática dos bons pensamentos, né, por meio da oração, pelo meio do refazimento das forças espirituais, tendo em vista que esses aspectos são o alimento da alma, né? Então, tendo em vista que a maioria faz essa alimentação mental de forma equivocada, aí perduram os sofrimentos e as dores e as enfermidades no corpo, né? Perfeito, Luan. E é bem interessante que, diante dessas práticas que você colocou, nós vamos evitando essas cargas negativas emitidas ao nosso sistema energético e imunológico. E quando nós vamos evitando essas cargas negativas, automaticamente esse nosso sistema o imunológico ele vai ganhar força, ele vai fortalecer-se e vai nos liberando das doenças. E a nossa vida vai mudando e passando a um melhor estado de saúde. Olha que interessante. Apenas uma postura de evitar essas descargas desequilibradas no nosso organismo. E há uma pessoa que é responsável por essas descargas, por essas injeções de energias que nos causam tanto dano. Somos nós. Que essas são as reais causas profundas que desenvolvem as nossas enfermidades. Então, se faz necessário o autoexaminar-se em toda a nossa postura, em toda a nossa conduta diária, no conduzir-se diariamente. Se faz necessário também, como Joana nos ensina, um autoconhecer-se para poder se utilizar as energias deletérias que nos chegam e não permitir que elas penetrem o ambiente do nosso lar, iniciando pela nossa casa mental e automaticamente transferindo a casa física, o corpo físico, debilitando, massacrando o nosso sistema de funcionamento de defesa imunológico, automaticamente estragando todo o nosso metabolismo orgânico e enfraquecendo o físico. Então, evitar essa descarga é fundamental. E como você falou muito bem aí, a busca desenfreada pelas coisas que não têm tanto valor para a essência também nos leva a situações assim. E em respeito ao sofrimento causado pela impermanência das coisas, que são as coisas perecíveis, na realidade, vamos usar o termo, o apego, em todos os sentidos, né? O que podemos esclarecer nessa questão também, Caio, que você ama falar de apego, né? Eu já vi que você se movimentou aí. O que é que a gente pode... Olha, Oliveira, dando praticamente um segmento no que Luan acabou nos explanando, a gente percebe que diante a transitoriedade da vida, da existência, os valores reais acabam transcendendo ao aspecto de motivação que gera um prazer. Esse, na verdade, é o sofrimento autogerado. Um sofrimento que um indivíduo causa a si mesmo por justamente insistir em focar em coisas que são passageiras. Coisas em situações que não fazem sentido para a sua caminhada atual. Essas mesmas coisas ou situações, no fim, acabam sendo deixadas, esquecidas, elas acabam, são deterioradas pelo tempo, elas morrem com o passar da vida, com o passar do tempo. E mais importante de tudo, nada disso é necessariamente levado conosco para a vida eterna. E quando a gente acaba focando apenas nessa realidade, novamente, de olhar para a vida material,
Nós, infelizmente, por estarmos cegos, digamos assim, por estarmos naquele momento ignorantes diante do real sentido da vida, nós acabamos investindo muita energia, muitos recursos, muitos relacionamentos e até mesmo muito tempo, que é a moeda, digamos assim, mais escassa da vida, é o recurso mais escasso da vida, porque não importa o que você faça, ela não volta. É justamente a partir dessa cegueira que a gente investe tantos recursos no alcance dessa satisfação desses desejos materiais, que esse esforço todo não vale a pena. Como é que se sente uma pessoa que chega ao fim da vida, da sua vida corpórea, né? E percebe que, na verdade, ela não era feliz. Ou que, na verdade, ela não se conhece. Está no leito de morte e, às vezes, nem conhece a sua própria família, mas se preocupou exclusivamente em garantir o carro do ano, a casa mais moderna, o melhor emprego possível, o melhor status possível, o melhor terno possível. Focou toda a sua vida, e principalmente seu tempo, em coisas totalmente passageiras. E quando menos a gente percebe, se a gente cai nesse poço sem fundo, se a gente não se ligar, a gente vai passar a perseguir sonhos ou termos ambições ou desejos da alma, desejos da essência que na verdade não nos pertencem, por justamente estarmos cegos. Não é aquilo de verdade que nós queremos. E aí, acabamos nos percebendo na situação em que nós viramos extremamente consumistas. Porque a gente consumiu uma vez e esse efeito do prazer passou. Consumimos outra vez, o efeito já não foi tão benéfico, digamos assim, não foi tão perceptível. Então passamos a consumir 2 vezes mais, 3 vezes mais. Cada vez mais cavando um buraco interior sem que a gente perceba. E para preencher esse buraco, justamente por estarmos sempre pautados na vida material, a gente vai tentar preencher esse buraco com cada vez mais matéria, com cada vez mais desejos, com cada vez mais sensações. E é a partir daí que o indivíduo se perde, ele perde a sua essência, ele perde aquilo que te faz próprio significado de indivíduo. Um ser que possui diferenciações, que possui personalidade e que principalmente possui os seus próprios problemas a serem resolvidos, problemas psicológicos. E, na Então, verdade, que tenhamos cuidado para não cairmos nessa armadilha. Era só isso mesmo. e na verdade, Caio, é bem interessante tudo isso, porque ele acaba gerando para si um sofrimento terrível, porque, como você colocou, trazendo o exemplo com ele, está em um leito de hospital, vê sua fortuna sendo muitas vezes utilizada de uma forma que ele não queria, ele percebe que nada daquilo ele vai usufruir, porque, infelizmente, não tem condições mais para nada, e seu coração fica dilacerado, sua mente destruída, porque acumulou tanto para nada. Então, perdeu o sentido da própria existência apenas para as coisas externas, passageiras. Mas é preciso refletirmos como a doutrina espírita nos convida a entender que postura deve ser adotada em momentos como esse, para que a gente possa evitar este tipo de sofrimento. Luan, você poderia nos ajudar nessa reflexão? Perfeitamente, Alegra. E se nós formos pegar uma passagem da Bíblia, belíssima, né? Ela vai dizer o seguinte: diga-me onde está o seu tesouro, e eu lhe direi onde está o seu coração. Né? E associada a essa passagem, a outra passagem também que é comentada em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é:
não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? A Mamon, ao tempo, era tido como as coisas, referências materiais, né? Como o ouro, que é gelado, enfim. Sempre fazem essas analogias. Então, é sempre bom nós observarmos, como o Caio bem estava colocando, qual tesouro a gente tá idolatrando. Qual tesouro a gente está correndo atrás. Porque se nós não educarmos nossa mente, não tivermos propósitos e objetivos traçados de modo elevado, e sentimentos, emoções, desejos que possam nos aproximar das, das boas obras, né, nós iremos continuar doentes. Né? Nós iremos continuar buscando pelos tesouros que não trazem retorno. E se nós irmos mais fundo nessas passagens, iremos constatar que somente é seu, somente é meu, somente é nosso aquilo que nós não podemos perder. Somente é nosso aquilo que não podemos perder, como um corpo. O corpo a gente pode perder, então não é nosso. Nós estamos com ele, é diferente. Nós estamos com ele. Agora, o espírito, ele é meu. As características inerentes a ele são minhas. Então, cultivar novos hábitos, cultivar novas posturas mentais, novas ações ao invés de reações ao ambiente, nós iremos assim alterar a nossa visão de que tesouro nós estaremos correndo atrás. Será que é o tesouro que o pó e a traça corroem? Ou o tesouro da vida eterna? Então, essas posturas, essas mudanças sutis, são a mudança de roteiro. São a mudança de roteiro que vai mudar a vida de todos nós. Maravilhoso. Aí quando é bem colocado no que é meu e o que não é meu, né? Então, o corpo não me pertence. Então, automaticamente, ele vai perecer. Mas o espírito sou eu. Eu sou o espírito. Sou eu que, ora, estou habitando esse corpo. Então, todas as aquisições que ficam comigo, o espírito, essas estarão no meu coração. Esses vão formar o meu coração. E se eu quero manter-me em equilíbrio, automaticamente vou alimentar-me de coisas edificantes, porque estou fortalecendo, estruturando para os embates desta existência e da vida como um todo, a mim, que sou a essência. Enquanto espírito, estou acumulando as coisas imperecíveis, que são aquelas que o Cristo, sabiamente, as 3 colocações, as passagens que você trouxe, são maravilhosas, que são as coisas imperecíveis que o Cristo nos ensinou. Então, nós não podemos esquecer nunca, eu vou repetir, igual como diz nosso querido Igor, a propaganda do batom. Eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. Habito um corpo, eu sou o espírito. Todas as aquisições que vão estimular a minha felicidade, elas são as aquisições imperecíveis, construções íntimas. Então, quando nós vamos avaliar, à luz do Consolador prometido, as lições do Cristo,
até quando, como você bem colocou aí, Mateus 10:28, e que nós tenhamos, não tenhamos medo daquilo que vem destruir o corpo, mas sim o que vai fazer com que a alma, no seu total, entre o precipício, nós vamos compreender a necessidade de cada um de nós de repensar a dor para poder entender esta dor. E aí, Caio? Bom, para dar continuidade à fala, eu gostaria de recitar alguns pequenos trechos de passagens que a gente acabou retirando, né? Começa mais ou menos assim. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, de um espírito que se auto-intitulou Espírito Amigo. A dor é aguilhão, é forja, é fornalha, lapidária, crisol e rútila. É agente de progresso, moeda luminosa, lixívia que saneia e embranquece a alma enodoada pelos mais hediondos crimes. Que coisa linda, cara. Já imaginou se nós realmente... Eu queria até que você repetisse isso aí. Já imaginou que se realmente nós tivéssemos essa visão da dor, assimilássemos essa lição? Eu gostaria, Caio, que você repetisse essas duas colocações que esse Espírito nos apresenta. Claro. Você pode... A primeira, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, aqueles que ele acredita serem os capacitados para carregar os próprios problemas, a própria cruz. E a segunda é, a dor é agente de progresso, é moeda luminosa, é aguilhão, é forja, é fornalha de caráter, lixívia que saneia e embranquece a alma enodoada pelos hediondos crimes. É agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. É o valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana. É um instrumento invisível que Deus, em toda a sua sabedoria, utiliza para nos converter pouco em pouco em anjos, em fontes de luz. É nossa companheira, lanterna acesa em escura noite, guiando-nos de retorno à casa do Pai Celestial. Que coisa linda, meu Deus. Eu queria, Senhor, que o Senhor me fortalecesse, me ajudasse. Eu fiquei emocionado, cara. Para que um dia eu enxergasse a dor dessa maneira. Para que as dores que ora me alcançam, muitas vezes em momentos inesperados, eu a enxergasse dessa maneira. Que lição que esse Espírito vem nos dar? Porque muitas vezes nós somos dilacerados e permitimos sermos destruídos por determinadas dores, porque achamos-nos incapazes de superar. Mas quando, dentro de uma proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender que, naquele instante, eu posso ser um indivíduo que estou recebendo uma bênção de Deus, porque ele me elegeu, às vezes, até como exemplo de superação para que muitos pudessem espelharem-se em mim e dar sequência às suas vidas, mesmo em meio às dores atrozes. Coisa linda é a doutrina espírita em nossa vida, um consolador prometido, nos fazendo relembrar de uma maneira simples e prática a lição do Cristo, as lições maravilhosas do Cristo. E eu vou pular, dentro dessas nossas conversas, alguns degraus, porque eu preciso, assim como nós, Caio, nós repensamos a dor, nós compreendemos de uma maneira mais simples a dor, na essência do efeito
vamos trazer assim, do efeito de Deus agindo silencioso ou silenciosamente em nossa vida através da própria dor, eu gostaria também de fazer isso com o sofrimento, que nós pudéssemos, pulando uns 2 degraus, vamos dizer, na evolução desse tema, vamos usar esse termo, que nós pudéssemos entender, da mesma maneira que nós fizemos digamos, esse repensar a dor, pudéssemos repensar também o sofrimento. E sobra para você, Luan, o que é que você pode dizer sobre isso? Como que a gente pode fazer, trazer essa lição também sobre o sofrimento? Assim, se nós formos observar, o sofrimento é inerente ao estado de imperfeição do ser humano, né? Desaparece conforme o espírito vá subindo na escala espírita. Assim como é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Desse modo, o sofrimento é um poderoso elemento de educação. Educação que se desenvolve e desenvolve o indivíduo por meio da sensibilidade à realidade. Desse modo, se nós formos observar na vida prática, a sensibilidade ao que está e não está coerente com a nossa natureza, com a nossa natureza espiritual e material, entra desse modo, as doenças e o sofrimento, para mostrar que torna-se necessário uma recapitulação, um trabalho, um autoaprimoramento, para que haja uma evolução contínua, por vezes que nós desçamos, né? Mas sempre iremos progredir. Tal é a lei, né? Desse modo, o sofrimento deve, né? E assim o é, como uma forma de acordar uma consciência adormecida, despertar uma consciência adormecida, tirando-nos dos desfiladeiros do mal e corrigindo nossas posturas, tanto espiritual quanto mental, tanto quanto espiritual e material também. Né? Bem interessante. É muito lindo, cara, quando a gente vai trazer a luz do Consolador Prometido, reflexões sobre isso, porque faz parte da vida de todos nós. Dor e sofrimento, conta-se nos dedos o que não enfrenta, o que não já passou, em termos de humanidade falando. E esses espíritos maravilhosos, como Joana de Anjos, como tantos outros, que fizeram parte da construção da igreja, do catolicismo no mundo, e hoje fazem parte da construção do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando as suas mensagens, as suas lições de todo o corpo do Pentateuco da doutrina espírita, os 5 pilares dos quais nós temos uns aqui, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos, a Gênese, o livro Céu e Inferno, todos eles fundamentados nas lições de um ser, Jesus, o Cristo. Então, Jesus, no seu amor incondicional por cada um de nós, nos convidou a entender a dor e o sofrimento. Nos apresentou um tratado de felicidade e paz. Neste tratado de felicidade e paz que Jesus nos apresentou, ele traz diretrizes eficazes, que, se forem seguidas, colocadas em prática com vontade e com persistência, ela erradicará de uma vez por todas a dor e o sofrimento de nossa vida.
nós passaremos a sermos seres felizes, sempre, sempre em equilíbrio, saúde e paz. E se nós seguirmos as orientações do Mestre, nesse tratado de felicidade que ele nos propõe, olha que isso é há mais de 2000 anos, com certeza nós erradicaremos de nossas vidas a dor e sofrimento. Por exemplo, Jesus olha para a multidão e deixa uma lição para nós quando diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. É Jesus exaltando a grandeza da humildade no ser como um quesito precioso para alcançar o reino dos céus, o reino de Deus que está em nós. Oliveira. Viu, Caio? Fala, pode falar. Posso falar? Pronto. Pode fazer uma colocação. É justamente a partir dessa lei divina, que inclusive é trazida por Jesus. Jesus veio nos esclarecer que ela existe, que deve ser seguida, que o ser humano, ele percebe em si o que plantou nessa ou nas outras encarnações. É a partir dessa autorreflexão que ele vai perceber se ele realmente teve uma existência justa consigo mesmo, uma existência feliz consigo mesmo. É a lei de causa e efeito, que Luan e o senhor mesmo falaram. E essa lei justamente vai mostrar os efeitos, as consequências que a nossa vida acaba nos mostrando. É isso. Perfeito, meu filho. Então, observe. Então, Cristo, ele olha para todos aqueles e bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Imaginemos, Jesus garante o amparo divino para aqueles que sabem chorar, que compreendem a dor, que sabem enfrentar os momentos difíceis. E ele segue, bem-aventurados os mansos pacíficos, porque eles herdarão a terra. Olha que lindo! Jesus nos falando da importância da paz e da fraternidade entre todos. E ele segue, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mais uma vez, não podemos esquecer que a justiça divina, ela não é falha. Suas leis são imutáveis e alcançam a todos nós. E por alcançar todos nós passaremos a sermos prudentes nas nossas atitudes e atos, como bem falou Caio, para que as nossas colheitas venham a ser saudáveis. E o Cristo vai mais adiante nesse tratado de paz, de felicidade, que nós chamamos de Sermão do Monte. E ele segue, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia divina. É Jesus nos ensinando quão sublime é o coração voltado para o bem. Aquele tesouro que Luan falou, guardado em nossos corações, um verdadeiro tesouro dos céus guardado em nossos corações, que é o desejo sincero de servir. E ele segue, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Aquele que já aprende a amar verdadeiramente, esse verá a Deus, pois já está no Pai, e o Pai já está nele. A essência do verdadeiro amor já instalou-se naquele coração. Daí a colocação do Cristo em todas as situações que eu e o Pai somos um. E ele segue, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Tenho certeza. Somente a paz traz a tranquilidade do ser na terra. A paz é fundamental. E a paz começa em nós. Mas ele não fica por aí. Ele vai bem mais profundo, porque ele olha para você, olha para mim e diz assim: vós sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra.
Então, observemos que Jesus relata a nossa grandeza, coisa que ainda está oculta em nós, que nós não percebemos, e por isso muitas vezes nos maltratamos, por não compreendermos o quão somos grandes diante do Pai. Somos seus filhos, somos centelha divina, enquanto luz do mundo. Então, observe, preste atenção, você é a luz dos céus na terra. Trabalha, luta para iluminar a tua vida. Iluminando a tua vida, você vai contagiar todos que necessitam também de ser inundados por essa luz. Essa luz renovadora, transformadora, que transformou a tua vida e vai transformar a vida de todos os seus. E dessa maneira, todos nós vamos compreender que a dor é verdadeiramente uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E eu fui um eleito do Pai. Que o sofrimento é uma oportunidade de reflexão profunda para o crescimento do ser, para que ele possa enfrentar o momento da dor sem sofrer, porque o sofrimento vai mexer com todo o seu metabolismo devido às energias, como foi bem colocada, que são inseridas no organismo. Então, a pergunta é: para que sofrer? Qual a necessidade que temos de sofrer? Talvez a dor nos alcance como justiça divina, mas, compreendendo a bênção do Pai em me permitir corrigir muitas coisas que outrora deixei passar por negligência minha, eu não tenho a necessidade de sofrer com isso, e sim de agradecer a oportunidade ímpar que o amor incondicional me concede. Então, chegamos, infelizmente, ao final. Eu gostaria, né, de agradecer a vocês dois, primeiramente. E, Luan, faça as suas considerações finais, os seus agradecimentos. Gostaria, primeiramente, de reiterar, né? De fazer um breve pedido para que nós possamos, verdadeiramente, olhar mais para o nosso interior, para a nossa verdadeira essência divina, que é o nosso espírito, que é nós mesmos, né? Como bem colocou Oliveira. Então eu gostaria de agradecer aqui, né, a vocês que estão assistindo até agora, né? E gostaria também de agradecer pelo convite e pela companhia de cada um de vocês dois. Muito obrigado. Caio? Acho que seria justo começar agradecendo pelo próprio Luan, que teve muita coragem de voltar ao nosso grupo, mesmo com a sua rotina pesada, agitada. Bateu no peito e falou: não, deixa comigo, que a responsabilidade é minha, eu vou para o programa de hoje, né? Enfeitar novamente, mais uma vez, a nossa telinha. Então, cara, muito obrigado por ter comparecido novamente ao nosso grupo, por ter lutado por isso, por ter estudado sempre. E eu sei que você dá prioridade sempre ao espiritismo e à reforma íntima e moral. Obviamente também agradecer aos nossos telespectadores, né, que novamente, independente de ser 10 ou 1 milhão, a presença de vocês é sempre muito importante. É ela que nos fortalece, que nos incentiva a novos programas. E por fim, agradecer a Oliveira pela coragem também, novamente, de não só ter tido a ideia, mas de ter colocado o projeto para frente, de ter nos estimulado, de ter colocado fé na nossa possibilidade de explanar o espiritismo para vocês e principalmente para nós mesmos. Então, é isso, gratidão a todos vocês.
Obrigado, Caio. Agradecer, como sempre, nós não podemos deixar de agradecer aos parceiros. Vocês que estão assistindo, independente do canal que vocês estejam assistindo, por favor, que vocês possam ativar o sininho. É assim, ativa o sininho, né? Inscrevam-se no canal, porque este canal ele vai se fortalecendo a cada dia e vai possibilitando que possamos divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Eu quero agradecer aos jovens de Pernambuco que estão nos acompanhando, aos jovens da Paraíba, a uma jovem especial de São Paulo que está nos acompanhando, né? E que, com certeza, né, não vou citar nome, mas ela sabe que estão nos acompanhando, um grupo de jovens que em breve também poderá estar aqui conosco. Então, é só agradecer e agradecer e agradecer a vocês pela paciência comigo, né? Que tem horas que eu não sou fácil, né? Letícia sabe disso, né? Principalmente os bastidores, é maravilhoso, né? Eu não posso esquecer de agradecer a Letícia, né? Porque já ia gente quase apanhando porque esqueceu. Então, eu não sou louco de esquecer, né? Então, que Jesus nos abençoe. E TV7, Canal Seridó Espírita, Rai TV, Espiritize, continue conosco. E todas as rádios da Estação da Luz que nos ajudam a transmitir. Continue conosco e vamos tentar levar a luz do Consolador aos corações da humanidade. E como Caio, e eu sempre digo, não nos interessa a quantidade. Se nós tocarmos um coração que seja o nosso, com as reflexões construídas, já valeu a pena. Então, Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz a todos. E até sexta-feira, às 20 horas, neste mesmo canal. Fechar. Eu só lembro Lanúzia, porque ela fica cobrando, né? Ela fica cobrando coraçãozinho. Bora, Luan. Isso. Beleza? Tchau para todos.